Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui para mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai ler Mateus 11, que fala. Eu vou ler, e aí depois a gente vai falar sobre o estudo, tá bom? Então vamos lá, já tô com a minha Bíblia em mãos, Bíblia de papel. Por quê? Eu sempre ouço a Bíblia em áudio, porque é mais prático para o meu dia a dia e eu consigo treinar um novo idioma, que é o espanhol, treinar o meu ouvido, né? Mas hoje eu senti falta da minha Bíblia física, então vamos para a Bíblia física, tá bom? E aconteceu, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: É tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou que fostes ver? Um homem ricamente vestido? O que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Onde fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo que é muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da face envio meu anjo para preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desde esses dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E eis que se dá crédito o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem se assemelharei a essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não conhecendo nem bebendo, e dizendo: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis que o comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou maior parte dos seus prodígios, por não haverem arrependimento, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fostes feitos os prodígios que em vós fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinzas. Porém eu vos tenho dito que há menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será batida até os infernos, porque se entre os de Sodoma e Gomorra fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas dos sábios e dos inteligentes e revelaste aos humildes. Sim, ó Pai, porque te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e
encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que está falando aqui, né? João Batista está preso por Herodes. Ele manda discípulos perguntarem se Jesus é o Messias verdadeiro. Jesus aponta para os milagres e curas realizados como resposta. Jesus elogia João como um dos maiores profetas antigos. Jesus critica Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas cidades viram grandes sinais, mas não mudaram de vida. Jesus diz que o julgamento delas será mais duro do que de Sodoma. Jesus agradece o Pai por esconder as coisas das sabedorias e revelar aos simples. Ele faz o convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ensina que ele é manso e humilde de coração. Ele afirma que o jugo é suave e o fardo é leve. Em diversas cidades, às margens do lago, Jesus realizou inúmeros milagres. No entanto, a despeito de todas as manifestações divinas, muitos habitantes não conseguiram compreender o reino dos céus. Como Jesus destacou nos versículos anteriores, essas pessoas optaram por rejeitar e amaldiçoar os mensageiros divinos, ao invés de seguir os seus ensinamentos. A sabedoria, conforme Jesus menciona, é justificada por suas ações. E diante de tantos feitos miraculosos, é surpreendentemente ver que muitos escolhem se manter cegos. Cafarnaum não é exceção, tornou-se objeto de repreensão por parte de Jesus, que a comparou com Sodoma e Gomorra. Ele destaca que os milagres realizados em Cafarnaum tiveram ocorrido em Sodoma. Se tivessem ocorrido em Sodoma, essas últimas ainda estariam de pé hoje. Observando a condenação que recai sobre essas cidades, torna-se evidente o quão grave foi a rejeição ao ungido de Deus. Cabe a nós aprender com esses erros e não repetirmos em nossas vidas. Após condenar as cidades que resistiram à mensagem do Evangelho, Jesus passou a elucidar sua relação única com o Pai e aos discípulos. Ele destacou que Deus quem toca os corações e revela a verdade, fazendo conhecido a eles. Curiosamente, não foram eruditos ou considerados sábios aos seus olhos humanos que tiveram essa relação, mas os humildes e os simples. Foi estes que o Senhor escolheu para partilhar essa compreensão divina. Ele ordenou o que é diferente de sugerir, no primeiro versículo, né? Então, ele deu uma ordem, Jesus deu uma ordem. No versículo 5, Jesus desviou a atenção de João da cena política, a restauração naquela época do reino de Israel, para o verdadeiro propósito de sua missão, que era a restauração do indivíduo. No versículo 27, quando diz todas as coisas, significa que Cristo é tanto Salvador quanto juiz. A salvação não é uma questão de nível de instrução, mas de revelação. E eu queria destacar outras coisas que Deus falou comigo enquanto eu estava lendo. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Jesus destacou dos milagres, né? Que a gente comentou. Aqui que fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Às vezes a pessoa tem ouvidos, mas ela não ouve. Um exemplo, um surdo, né? Ele tem ouvidos, mas ele não ouve. Então, é diferente o ouvir do escutar, né? O escutar é dar atenção, e o ouvir é só, tipo, como você ouve qualquer som, qualquer barulho. Então, são coisas diferentes, né? Que mais? E quando ele fala, né, que o fardo é leve, né, e o jugo dele é suave. Então, que você possa descansar nesse fardo leve e nesse jugo suave, que é o de Jesus,
e que você possa falar dele livremente, como em fazê-lo, né? Que nem Paulo fala, né? Na carta de, acho que é Coríntios. E que você possa dar o verdadeiro valor ao mover de Deus, né? Que nem fala que tocou música e não dançaram, tocou música triste e não prantearam. Então, tipo, que você possa dar verdadeiro valor ao mover de Deus e que os seus olhos estejam abertos para esse mover. Amém? Então, vamos orar, tá bom? Pai, venha a Ti em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por quem está assistindo, por quem vai assistir. Senhor, que cada pessoa seja tocada pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Que seja tocada por esse estudo. Senhor, que seja transformada. Senhor, que haja transformação. E, Senhor, que nós possamos estar atentos ao Seu mover. Senhor, é o que nós pedimos hoje, Senhor, para que nós possamos responder corretamente e não perder o tempo da tua visitação, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nos coloca no nosso coração a mesma urgência que há no reino que está perto de nós, Senhor. Coloca atenção, Senhor, nos nossos corações para te responder conforme a tua expectativa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso por hoje, gente. Eu encontro vocês no próximo estudo. E é isso, Deus abençoe. Beijos.